E aqui, pessoal, a gente vai ver mais componentes aqui, mais simbologias diretamente no esquema elétrico. Então tem uma simbologia aqui que eu quero falar para vocês, que é a do circuito integrado. O circuito integrado, se a gente analisar aqui, ele é sempre esses quadros maiores que tem no esquema elétrico. São representados por esses blocos maiores aqui, ó. No caso, esse daqui que a gente está vendo, ele é um circuito integrado. Ele representa o circuito integrado, ó, esse bloco aqui. Mas como é que eu sei mesmo que ele é um circuito integrado? Eu sei simplesmente por aqui, ó, por esse códigozinho, ó. Como eu falei, sempre quando tem um Uzinho aqui, U alguma coisa, é de circuito integrado. Então aqui é o circuito integrado U3004, que é esse componente aqui. Tem outros componentes também aqui, pessoal, como por exemplo, esse componente aqui, ó. Esse componente aqui que ele é quadradinho, parece até um circuito integrado, mas ele não é um circuito integrado. Como é que eu sei que ele não é um circuito integrado? Se a gente baixar ele aqui, a gente pode ver que a nomenclatura dele aqui é diferente, ó. Então eu tenho aqui o circuito, no caso, o componente em questão, que a gente vai descobrir que ele é um oscilador, ou seja, ele é um cristal oscilador. E está marcado aqui OSC 3002. Como eu falei, tudo que tem OSC, ele é um cristal oscilador. E a gente pode ver que a gente tem outros componentes que a gente já viu aqui, ó. A simbologia se repete, o capacitor. Tem aqui a simbologia do terra, que a gente já viu anteriormente. Aqui eu tenho bobina, ó, bobina L3019. Aqui também eu tenho mais capacitor, ó. Capacitor é o que mais tem em placa de smartphone. Então se a gente passar mais para cá, ó, a gente pode ver que a gente tem bobina também aqui, ó. Tem essa bobina aqui, a L3018. Tem mais capacitor aqui, ó. Esse aqui é um circuito integrado porque está marcado aqui U30, tá marcado aqui o U3007. E aqui, pessoal, tem um outro detalhe que eu quero falar para vocês, é que é o seguinte, ó, perceba que aqui desse lado aqui eu tenho a simbologia de um capacitor, né? Aqui, ó, tem a simbologiazinha de um capacitor. Mas esse capacitor tá marcado aqui do lado dele, ó, Open. O código dele aqui é o C3086. Mas perceba que está marcado Open. Open significa aberto. Ou seja, provavelmente esse componente não vai existir na placa. Se você pegar a placa do smartphone aí, você vai perceber que só vai estar a bolinha de solda aqui. Só o padzinho de solda de um lado e o padzinho de solda do outro, que no caso seria soldado num capacitor, mas não vai constar. E quando tem esse Open, significa isso, que o componente não consta na placa. Mesma coisa aqui do outro lado, ó. Se a gente ver aqui do outro lado, eu tenho outro Open aqui também, ó. Outro Openzinho, então esse componente não vai constar aqui. Então é muito interessante a gente ficar ligado, porque às vezes a gente pega a placa do smartphone aí vê que não tem o componente, fica achando que o componente caiu, levou alguma queda e caiu, e fica perdendo tempo caçando um componente para colocar nesse local, sendo que esse componente nem existe aí nesse local. Então é uma dica bem interessante que vocês já deixam guardado na memória aí, que isso acontece bastante, tem bastante em esquema elétrico isso.